Olá pessoal, tudo bem? Retornamos nossa aula de controle eventos discretos, não é isso? E hoje nós vamos trabalhar um pouco, avançar um pouquinho mais. Né? Só que é importante você lembrar da nossa última aula. Na nossa última aula, só fazendo uma recapitulação rápida, não é isso? Nós começamos então a imaginar modelos para sistema evento discreto. Inclusive nós conseguimos classificar, ou melhor, diferenciar o sistema de variáveis contínuo para sistema de variáveis discreto, é isso? Veja que quando você avalia sistema em variável contínua, a sua preocupação será no domínio do tempo e você irá modelar por equações de diferença ou equações diferenciais. Só que quando você vai para sistema com controle evento discreto, a sua preocupação agora não está no tempo, mas sim no evento. Né? Então, a nossa primeira preocupação nesse caso é tentar descrever ou encontrar uma maneira de você modelar esse sistema que trata somente com eventos. Né? E aí nós relembrando na última aula, nós começamos então a discutir o modelo. Qual foi o modelo? O modelo foi através de uma linguagem. Né? E o que nós vimos, só rapidamente aqui? Nós vimos que na última aula, só aproveitar aqui uma revisão, né? Rápida. O que nós vimos? Nós vimos o seguinte, que os eventos que estão acontecendo, ele passa a se formar um conjunto, é isso? Que nós chamamos de esse conjunto é o conjunto de eventos, né? Eventos, ou seja, são aqueles fatos que estão ocorrendo, né? E que não depende do tempo. Você está preocupado em apenas verificar se ele está acontecendo ou não. Né? Esse é um evento. E aí o que acontece? Nós chamamos esse evento, né, designado por exemplo, por umas letras, né? Isso pode ser letras, números, né? Mas é um conjunto, na verdade, aqui. Ó. Esse aqui é um conjunto. Tá? Esse conjunto, formado por essas letras ou números, nós designamos de alfabeto. Né? Então aqui, ó, esse conjunto de eventos é o nosso alfabeto. Ok? Aí o que acontece? A partir desse alfabeto, então eu vou pegar alguns elementos que estão dentro desse conjunto, que são os eventos, e vou formar um outro conjunto. Né? Este outro conjunto nós chamamos de linguagem. Aqui, ó. A gente representou pela letra L. Percebe que linguagem é um conjunto também, é isso? Mas é um conjunto que você retirou da onde? Desse outro conjunto de eventos. Essa linguagem forma um novo conjunto, né? E esse novo conjunto tem os seus elementos, e os seus elementos nós chamamos de string, né? Ou palavras, né? Se for uma combinação curta, nós chamamos de string. Se for mais longo, nós chamamos de palavra. Então, veja, a partir dessa linguagem, que é um conjunto, nós começamos então a criar uma forma de modelo, ou seja, tentar formalizar algebricamente o sistema evento discreto. Né? Só que como ele é um conjunto, o que acontece? Nós construímos aqui o outro, não é isso? Nós construímos outro conjunto que a gente chamou de asterístico. Dá uma olhada lá na nossa última aula que você vai entender melhor. O que esse asterístico aqui? É um conjunto de eventos formado por, observe, por todos os subconjuntos, ou seja, os elementos de E. De forma que dentro desse conjunto, estão os conjuntos finitos. Né? O que acontece? Basicamente, é como se eu estivesse formando um conjunto das partes desse conjunto, olhando para o princípio matemático. Né? Esse conjunto aqui é um conjunto, ele é um conjunto formado por elementos que são subconjunto de E. Tá? No entanto, esse conjunto ele é infinito, enumerável infinito, ou seja, é formado por todos os subconjuntos que formam o E, todos os eventos. Né? Ora, quando você olha dessa forma, significa que o L passa a ser um subconjunto desse conjunto aqui. Ó. Né? E essa operação asterística nós chamamos de Klein fechado. Né? Essa é uma operação muito interessante de ser usada, né? Que é a nossa primeira operação, a operação chave para que nós vamos trabalhar, que é a concatenação. Aí nós vimos mais algumas definições, e em seguida nós vimos o seguinte, as operações. Se o L é um conjunto,
é um conjunto, é asterisco, é um conjunto, não é isso? Nós temos algumas operações para ser trabalhado neles. E uma das operações que a gente avaliou, né, citamos todas elas, a gente vai fazer exemplo disso, né? Tem uma aula específica só para fazer exemplo de cada um deles, quando terminarmos esse assunto, é a operação de união. A operação de união é a mesma operação que nós temos para a álgebra de conjuntos. A união entre dois conjuntos, né, isso pega dois elementos de um conjunto de outro, junta os dois elementos e forma o terceiro conjunto, que é a união. Aí nós temos a união, nós temos a interseção, nós temos a diferença e nós temos o complemento. São as operações básicas para conjunto, na linguagem. E aí, o que acontece? Nós passamos a ter uma outra operação interessante para a gente. Nós vimos foi o seguinte, a operação de concatenação. A operação de concatenação é você juntar as palavras, né, uma ao lado da outra, ou os eventos ao lado do outro. Você forma uma concatenação, que é exatamente uma operação para definir a linguagem, né, para definir uma nova linguagem. Então nós vimos o quê? Vimos concatenação. Depois nós vimos o seguinte, prefixo fechado, isso, uma outra operação, onde o prefixo, você observa que você tem um elemento que está na frente, chamado prefixo, no meio o substring, e no final é o sufixo. Né? Nós vimos o prefixo fechado. E vimos a operação decline, também uma outra operação. Né? Vimos o seguinte, uma outra operação que nós vimos foi a pós-linguagem. Tá? São operações dentro do conjunto da linguagem, ou do conjunto, desse conjunto tá? Muito bem, então é o seguinte, ó, dentro dessas operações, a gente viu exemplos, como se trabalha com esses conjuntos, né, com essas operações, e hoje o nosso foco é mais uma operação, e vamos andar um pouquinho mais, né, nessa nossa aula. Tá? A outra operação chama-se o quê? Linguagem, projeção de string, ou mais na verdade, projeção de string. Vocês vão ver que essa projeção é muito importante quando nós trabalhamos com sistema evento discreto. Então, só para relembrar o seguinte, o que é exatamente a projeção? Dados dois conjuntos, ou considere os conjuntos de eventos EL, ES, onde esse EL quer dizer uma família, né? O ES tem uma família, tal que você tem o ES contido em EL, tá? Para poder existir a projeção. Então, existe uma função, tá, de P asterisco L, ou seja, todas as combinações de string finita, né, em E asterisco de S. Tá? De novo, todas as combinações finitas de quem? De E de S. Esta função que tem domínio EL de asterisco e ES e asterisco S é a nossa projeção. Tá? Essa chama de projeção. E ela tem que ter uma característica importante. Qual é a característica importante? É que se você pegar a função P e aplicar no elemento vazio, olha só, na string vazio, ela tem que levar no string vazio. É como se fosse zero levar no zero. Tá? Segundo, se você tiver uma aplicação, uma projeção, aplicar no evento E, o resultado vai ser E se este E pertencer a E de S. Ó. E vai ser vazio se E pertence a E de L, diferença E de S. Né? Observe que eu estou usando aqui a operação diferença. E a terceira condição para que ele seja projeção é que P de SE seja igual a P de S vezes P de E. Para que o S pertença, observe, o S tem que pertencer ao E asterisco L, e o E, que é o segundo, tem que pertencer ao E L, sem asterisco. Né? Então veja que essa é uma outra operação que nós estamos trabalhando agora para controle de evento discreto. Tá? É uma análise bem simples, é o seguinte, olha, é uma função, olha, que pega um elemento do E asterisco E e leva onde? No ES asterisco. Né? Esta relação é uma relação de projeção, é uma função, na verdade, de projeção. Tá ok? Vamos ver aqui algumas propriedades que envolvem essas projeções. Né? Eu queria chamar a atenção que essas são as propriedades que formalizam, na verdade, observe, formalizam a linguagem. Até então, nós estamos estudando, veja, é importante você ter isso bem claro na sua mente, é que nós estamos trabalhando agora a formalidade da linguagem, a maneira formal de descrever um sistema evento discreto, tá ok? Daqui a pouco nós vamos fazer a introdução da representação,
Só apagar a lousa rapidamente aqui, ó, tá? Para colocar algumas propriedades para vocês verem. Vamos lá. Bom, então, olha, nós estamos olhando para uma propriedade, uma operação importante, né, no sistema de crédito, que é a projeção. Então, quando nós olhamos a projeção nada mais é do que uma função que obedece aquelas três condições que nós vimos, não é isso? Anteriormente na nossa aula. Porém, essa função, olha só para você ter ideia, só para ilustrar melhor aqui, ó, é uma função P, não é isso? Que ela faz o seguinte, ó, observe que eu tenho um conjunto EL, tá? Um conjunto que é o evento, né? E tem um subconjunto desse L. Então essa função P, ela pega um conjunto maior e leva no conjunto menor, tá? Então é como se ela estivesse matando todos os elementos daqui de fora, desse conjunto L, jogando inteiramente lá no conjunto S, tá? Bom, desta forma, essa função, se eu fizer esta condição, tá? Eu posso, então, a partir dali, fazer uma função inversa, uma projeção inversa. Fica aqui, ó, a projeção inversa. Só que a projeção inversa vai fazer o seguinte, ela vai pegar, ela é a P menos 1, é asterístico de S, e vai levar em 2, é asterístico L. O que significa é asterístico L? Significa que são todos subconjuntos de quem? De E, L, de S. Na verdade, isso aqui a gente chama de uma notação para a potência, né, do conjunto E elevado a asterístico L. Né? Então, mas significa o seguinte, significa todos os subconjuntos de E asterístico L. Né? Com isso, o E asterístico de S está levando em todo o subconjunto de E asterístico L. Isso faz com que esta função P, que está bem aqui, ó, ela consiga retornar. Tá? Isso quer dizer que ela tem inversa. Mas para ela ter inversa, né, ela é definida, precisa ser definida. E como é que eu defino? Assim, ó, a P menos 1 de T é um conjunto formado por S, que pertence a E asterístico L, tal que P de S é o T. Ou seja, quando eu aplicar o P no S, ele vai chegar exatamente aonde? No T, tá? Que é o T onde eu apliquei. Esse conjunto é chamado de conjunto que projeção inversa. Perceba que eu fiz a função projeção tanto para o conjunto estrela, nesse, que é o conjunto de eventos, mas também eu posso pegar e restringir um pouquinho mais aqui o nosso trabalho, que é exatamente para a linguagem, já que a linguagem é um conjunto. Seguindo a mesma ideia, vamos supor que eu pego o seguinte, o L está contido no conjunto de todos os eventos de tamanho limitado, nesse, é estrela de L. Né? O L aqui, só para simbolizar, é uma família, é um conjunto de evento qualquer. Tá? Então, se eu aplicar a projeção no L, veja, o que vai ser a projeção no L? Vai ser o conjunto, observe, de todos os textos que pertencem a estrela S, tal que existe um S em L, na linguagem, né? Tal que P de S é T. Tá? E da mesma forma, eu posso fazer a inversa, P a menos 1. Observe que a P a menos 1, o que acontece? É o retorno da função, lembrando que eu estou levando aonde? Em todo o subconjunto do conjunto E estrela, no caso aqui é o nosso L. Ok? Então, essa, na verdade, é uma propriedade importante que a gente tem para a projeção, porque observe, quando eu faço essa análise, eu estou pegando todos os elementos de um conjunto, levando no outro conjunto. Né? Esse que eu faço a transferência. Né? Essa transferência a gente vai tentar utilizar daqui a pouco para um trabalho mais bem elaborado. Ok? Então, vamos apagar a lousa um pouquinho para a gente retornar. Eu vou colocar as propriedades dessas duas funções, né, que a gente tem. Tá ok? Só um pouquinho, rapidamente. Muito bem, então olha, nós estamos trabalhando com a ideia de uma operação, que é projeção, não é isso? Nós vimos a função projeção, vimos a função projeção inversa, né? A gente vê que é possível fazer isso. Né? Só para ilustrar aqui um exemplo, rapidamente, então vamos considerar o conjunto de eventos L de L, né? com os eventos A, B e C, e vamos considerar dois subconjuntos de evento E1 com AB, E2 com BC. Lembrando que cada letra dessa que está aqui, ó, são eventos que estão acontecendo. Né? E a partir dos eventos, tá, eu vou considerar uma linguagem. Tá? Essa linguagem vai ser formada pelas seguintes letras, pelos seguintes eventos: C, B,
ABC, CA, CB, CA, BC, BB, CA. Tá? Então veja, desse conjunto aqui de eventos, ó, tá? ABC, eu consegui formar várias palavras. Se você olhar aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Né? E só para relembrar, essa primeira palavra de tamanho 1, essa segunda palavra de tamanho 3, tamanho 4 e tamanho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tamanho 8. Tá? Eu consigo dizer o tamanho de cada uma dessas strings, dessas palavras. Tá? E considerando que esse conjunto, essa linguagem, tá? Ela foi obtida, né? Ou ela está dentro do conjunto observe, conjunto de todas aquelas palavras de tamanho finito do conjunto EL. Todas aquelas palavras finitas aqui, você pode pegar, por exemplo, a string vazia, A, AB, AB, e assim por diante, todas de tamanho finito, né? E você considera então uma projeção, ó. Tá? Olha, veja, a projeção, dois casos. No caso onde vai para o E1 e no caso onde vai para o E2. Ó, tá? PI, eu chamei de PI, asterisco L vai asterisco I. Só para indicar que essa projeção ela vai sair do asterisco L, vai no primeiro no E1 e depois vai no E2. Tá, ok? Bom, de posse disso a gente pode perceber que quando eu aplico a projeção no primeiro, no E1, tá? Olha só, P1 de L, o que eu obtenho pela projeção do L? Lembra que eu vou levar em todos os subconjuntos, né, do E asterístico. Significa eu levar no E, na string vazia, vou levar no B, no AB, BA. É essa projeção que ocorre de quem? Do E asterístico, onde no E1. No caso do E2, olha só, no E2, a projeção, tá? Que é asterisco L2 vai no E2, que é BC, vai levar nos seguintes elementos, olha, C, CB, BC, CB, CB, BC. Tudo isso porque eu estou lembrando aquela projeção, lembra? A projeção faz o quê? É uma função que sai do E estrela L e vai no E estrela S, onde o E estrela S é um subconjunto do E estrela L, né? E que obedece quais condições? Primeiro, o P no string vazio vai no vazio, né? E o P de um evento qualquer vai no próprio evento quando, observe, veja, quando aquele evento estiver no conjunto. Se não tiver, é o string vazio. E a terceira condição, se você tiver dois eventos concatenados, você aplica a projeção, ele vai estar o quê? Concatenado também na imagem. Então, são esses elementos que são obtidos. Por sua vez, eu também posso obter o quê? A projeção inversa. A projeção inversa do conjunto, observe, do conjunto string vazio, vai ser exatamente todo subconjunto, olha, de C. Por isso que é a estrela. Todo subconjunto de C, que vai ser quem? Se você olhar, vai ter o vazio, né, string vazio, e mais o C. Tá? E se eu olhar para o B, o elemento B, a projeção inversa de B vai ser quem? Vai ser todos os conjuntos C, que é o elemento C, mais o conjunto B, e sequencial de quem? Do conjunto C, de todos os conjuntos C de novo. Então, é uma concatenação que você está olhando aí de conjuntos. Ok? Esses são exemplos, basicamente, matemáticos, né, que a gente tem sobre projeção. Tem mais coisas que a gente vai conhecer depois. Bem, aí o que acontece? A projeção, ela tem algumas propriedades que a gente conhece, propriedade básica, né, que a gente já está, inclusive, já tem interação disso. Por exemplo, eu tenho uma primeira propriedade. Se eu pegar a projeção P e aplicar na inversa da L, vai dar a própria L. Tá? Claro que a L tem que estar contido na inversa de P menos 1 de P de L. Né? É como se fosse uma entidade, né? Anula L. A segunda, se eu tiver um conjunto A contido em B, então a projeção desse conjunto A vai estar contida na projeção de B. Tá? Lembrando que no nosso caso, que o A e B são o quê? São eventos, são conjuntos. Né? Ou inclusive pode ser linguagem, que nós acabamos de ver que existem dois casos, que eu posso trabalhar de forma mais genérica, é isso? Onde eu tenho o conjunto E asterístico, que é onde todas as strings finitas, né, do conjunto, e também para a linguagem, que tem a mesma propriedade. E o contrário, eu tenho também a projeção inversa de A, né, está contida a projeção inversa de B. Né? A outra operação que vale é a projeção na união
é a união das projeções. E a interseção, a projeção da interseção, é a interseção das projeções, né? Veja que essas são as propriedades básicas que a gente pode avaliar de forma imediata. Tá ok? Então veja, aproveitando para relembrar, quando nós estamos trabalhando com o sistema de evento discreto, a primeira questão que nós temos que fazer é verificar o quê? A formalização, a maneira formal de escrever um sistema de evento discreto. E a maneira formal, a matemática que nós estamos usando, ela é usada através de linguagem. Ou seja, nós vamos ver com muito cuidado, né? A linguagem, esse é o ponto assim, eu quero chamar a atenção de vocês. A linguagem é que descreve o comportamento do meu sistema. A linguagem descreve o modelo dinâmico do meu sistema. Ok? A partir do evento eu escrevo a linguagem. Essa linguagem é que vai descrever esse comportamento que eu estou querendo. Então, eu acabei de encontrar o quê? Uma maneira formal, isso é a maneira formal de descrever um sistema evento discreto. Agora, nós temos as operações, né, isso que é bem definida, né, bem estruturada. Nós temos as propriedades que nós vamos ter que usar. Tá? Mas está faltando uma coisa interessante. Tá? O que está faltando para a gente? Como representar essa linguagem? Porque esta estrutura matemática, né, que nós estamos vendo, é uma estrutura um pouco assim pesada, né, para ser avaliada. Né? Inclusive, quando a gente trabalha do ponto de vista mais prático, essa estrutura é bem pesada. Né? Mas eu recomendo que vocês façam uma leitura para ter uma compreensão melhor da teoria, né, para que você entenda melhor como funciona na prática. O que nós queremos fazer agora? Nós vamos tentar fazer o seguinte, encontrar uma maneira de representar essa linguagem. Tá? Essa maneira de representar essa linguagem que vai ser nossa definição de autômatos. Tá? Deixa eu apagar um pouquinho a lousa para escrever o que é autômatos, né? Que vai ser a nossa forma de representar a linguagem. Tá bom? Só um pouquinho, deixa eu apagar a lousa aqui rapidamente. Bem, pessoal, nós começamos a nossa conversa hoje, não é isso? Fazendo aquela revisão do que nós estávamos falando sobre linguagem, né? A partir dos eventos, do alfabeto, né? Só para lembrar, eu quero reforçar bastante isso, né? Que o evento é um alfabeto, tá? A linguagem são as palavras que você tira desse alfabeto. De forma similar, né, eu posso comparar para vocês o seguinte, imagine que o nosso alfabeto, com as letras, né, de A até Z, né, e a partir dessas letras eu posso combinar, e a combinação dessas letras formam palavras, né? As palavras passam a ter um significado. Então a mesma coisa para nós, aqui no sistema evento discreto. O nosso alfabeto são os eventos. E a linguagem, né, que nós vamos ter são as palavras. É um conjunto formado por palavras, né, que a gente precisa organizar. E nós vimos toda a formalização matemática da linguagem. Que, como falei para vocês, é a maneira formal de descrever a linguagem, ou o modelo dinâmico do sistema evento discreto. Porém, nós precisamos agora fazer o quê? Encontrar uma maneira de representar, de maneira mais simples de escrever, tá? Que é um diagrama. Então eu coloquei aqui, né, a representação gráfica de linguagem. Tá? Esta representação gráfica de linguagem nós chamamos de autômatos. Tá? Então, na prática, o que é autômatos? Autômatos é uma maneira de você representar a linguagem graficamente. Tá? Então eu escrevi aqui, ó, o que na verdade são autômatos? Autômatos é um dispositivo capaz de representar uma linguagem com regras bem definidas através de um diagrama de transição de estado. Tá? A gente chama esses gráficos aqui muitas vezes de máquina de estado, não é isso? Para você definir bem. Então, esse aqui é um diagrama, tá? Você aqui é um diagrama, tá, de estado. Nesse diagrama, nós precisamos definir algumas coisas. Primeiro, nós definimos o início. Nós definimos cada círculo desse aqui, ó, tá? Vai ser chamado de nó. E nós precisamos definir o início e o final. Tá? Aqui nós definimos o início e o final. Tá? Esse é o diagrama. Observe que o que acontece aqui, ó, essas letras X e Y, tá? Tá indicando para a gente o estado que está. Tá? Eu até coloquei aqui, ó, cada nó, ou seja, cada símbolo desse aqui, ó, representa para a gente um nó. Esse nó, tá, é um estado, significa um estado. E a setinha, professor? A setinha que está indicando para cá, são essas setinhas, né?
Aqui tem uma condição inicial, preciso colocar, né? Mas as setinhas, tá? Eles são transição entre os estados, que é dado por uma função. Como é que se representa essa função? É uma função x, cartesiano que leva em x. Ou seja, uma combinação de x do evento, né? Pega um par, x evento, levando em x. O que é esse x? Esse x aqui é o conjunto de nó. Tá? Eu estou olhando para o nó x, para o nó y. Tá? Então eu junto quem? O conjunto que está representando o nó, juntamente com o evento. Né? Aí, outra coisa, e essas letras que estão aqui, ó? Essas letras que estão aqui, o A que apareceu aqui nesse caso, na verdade são os eventos. Tá? Então veja, nós vamos agora começar a tentar descrever, né, modelos matemáticos através de diagrama. E um dos diagramas, que é o diagrama mais simples de linguagem, é o autômatos. Existe uma outra linguagem, uma outra forma de representar mais rebuscada, mais interessante para a gente, né, que a gente vai fazer um panorama sobre ele, que é a rede Petri. Existem outros diagramas que nós podemos representar, mas nesse primeiro momento nós estamos conhecendo o que? A linguagem, a forma mais simples de representar linguagem, que é o autômatos. Vamos fazer um exemplo para a gente entender bem como é que funciona, né, esse diagrama, para que vocês tenham a ideia inicialmente bem clara para a gente, tá bom? Deixa eu apagar a luz para colocar um exemplo para a gente, tá bom? Vejam, nós estamos trabalhando agora, a linguagem que eu vou usar vai ser autômatos, né? Que autônomos é uma forma de você representar graficamente uma linguagem. Né? Nós vimos que eu posso descrever através de algoritmo não, um gráfico. Esse gráfico, na verdade, a gente chama de máquina de estado. Né? Isso é uma coisa muito comum, os livros adotam muito a ideia de máquina de estado. Né? Tá? Muito bem. Então vamos ver um exemplo para nós fecharmos nossa aula de hoje. Né? Veja, vamos considerar um conjunto de eventos E. Observe, o conjunto de eventos é A, B e G. E vamos considerar o seguinte diagrama de estado, transição de estado ou máquina de estado. Está aqui, ó. Tá? Então, olhando para esse diagrama, né, eu posso, inclusive, a partir das funções, montar o diagrama, né, e do diagrama montar as funções, dizer o seguinte, olha só. Primeiro, eu preciso identificar qual é a função, como é que está ocorrendo essa linguagem. Então, primeiro, eu tenho que obter o seguinte, a função f, que sai de x cartesiano chega em x, ó. Essa é a função. Que função é essa? Essa é a função que representa o quê? As setinhas. Tá? Então, olha só o que está acontecendo. Nesse caso aqui, ó, eu olho para esse nó, e vejo que ele tem uma entrada aqui, ó, tá? É aqui, ó, uma entrada, um início e um final aqui também no x, ó, tá? Ou seja, pode fazer ele nele mesmo, tá? Isso quer dizer o quê? Que para esse sair do x, no nó x, do estado x, voltar para o estado x, tá? Ele tem um evento chamado A, definido por A. Aí ele tem aqui, ó, ele saindo do nó do estado Y para chegar no estado X, tá? Ele tem um evento, que é o A. Tá? E o Y também, ó, ele tem um estado, observe, um estado Y e volta para o estado Y, que tem um evento B. Aqui eu tenho Z também, ó, o início de um evento que vai o quê? Ele sai do Z, do estado Z, e volta para o estado Z, que tem um evento B. Tá? Muito bem. Então veja, com esse pequeno diagrama, eu já consigo descrever as funções, né? Que são as setinhas que descrevem. O que é a função? A função é uma função de um par, né? Isso, conjunto aqui de pares, produto cartesiano, que chega em x. Olha só, eu escrevi aqui, ó, o conjunto x, que é o x, que é o conjunto x. O que é o x? São os estados que eu estou avaliando, x, y e z. Está aqui, ó, x, y e z, ok? E o estado e os eventos já defini aqui, ó, eu coloquei embaixo só para ficar bem claro, A, B e G, ó, A, B e G, ok? Então, olha, quando eu olho para a setinha, eu vejo que tem uma função. Vamos pegar o primeiro caso, ó. A função x, ó, observe, a função
que tem o elemento X, tá ok? E o evento A tem resposta o quê? X, ó. Então, ó, X com o evento A volta para o X. Vamos pegar o outro. A função que está no estado Y, observe o estado Y, tá? E tem o evento A, ele vai chegar onde? Em X, ó. Chegou em X. É onde ele chega. É a setinha que está indicando a função, tá? Aí, olha só o outro. F de Z, ó. O estado Z, observe, o estado Z, com o evento B, ele volta para o estado Z, ó. Tá? O outro lado, eu tenho F, agora do estado X, ó, tá? Estado X, veja, com o evento G, ele vai para onde? No Z. Essa função de transmissão aqui, ó, tá? Do X para o Y, que é obtida como? Como é que eu sei que vai chegar no Z? Eu olho para a seta e vejo o X e o estado. O X é o estado e o G é o evento, né? É o estado e o evento, vai para o estado Z, né? Olhe para o F de YB, ó. YB, olha, opa, YB, ó. Y é o estado, ok? E o evento B volta para o estado Y, tá? E o Z de A, olha, se você olhar o Z, o estado A, ó, é a mesma coisa que o ZG, ó, tá? Que é exatamente quem é o Y. Observe que daqui para cá, ó, a função, o estado Z com o evento A vai dar no Y. A função com o evento Z com o estado Z e o evento G vai dar quem é o estado Y. Aqui, ó. Então percebam, isto aqui, ó, é um diagrama, né, que a gente tenta representar a linguagem, o diagrama mais simples que tem, representar a linguagem. Esse diagrama é chamado de autômatos, tá? Veja que nós vamos depois analisar algumas propriedades de autômatos. Vamos ver como é que ele funciona na prática. Vou tentar mostrar para vocês, né? Vou mostrar para vocês um algoritmo, um pequeno algoritmo, que a gente pode modelar o sistema e vocês vão ver como é que se modela, como é que se determina o início e o fim, né? Como é que você dá os pesos, para essa que a gente chama de peso também, né? Para essas funções, para que você entenda melhor. Então veja, a nossa aula de hoje, pessoal, foi basicamente para vocês fecharem uma operação, que é a operação de projeção, né? Identificamos a operação de projeção, identificamos a inversa da projeção, identificamos a projeção de um evento, depois identificamos a projeção de um conjunto de todas as strings de um evento, finito, tamanho finito, incluindo o vazio, né? Depois nós fizemos o quê? A projeção de linguagem. A projeção de linguagem fizemos também a inversa da projeção de linguagem, claro, obedecendo algumas condições. Sempre